Queridas irmãs e queridos irmãos, é uma renovada alegria estar aqui mais uma vez, na primeira sexta-feira de novembro, para juntos estudarmos as lições de nosso Mestre Jesus à luz do Espiritismo. E para iniciar, vamos ter uma leitura do livro Agenda Cristã, psicografado por Chico e ditado por André Luiz em 1947. É a lição 26, que hoje o título é Se Você Deseja. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. Então vamos à nossa prece para iniciar nossos estudos de hoje, rogando a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e Irmão, que tenhamos um bom estudo no que se segue, dizendo: Pai amado, Jesus Mestre querido, estejamos sob suas bênçãos, sob a orientação maravilhosa, a orientação amorosa de nossos amigos e mentores espirituais, orientador dessa nossa casa, Humberto de Campos, todos juntos, voltados para os ensinamentos de nosso Mestre, buscando interiorizar cada um deles no nosso dia a dia, torná-los de palavras em ações, tornando-nos, assim, amanhã, um pouco melhores do que somos hoje. Isso, a cada dia, nos melhorando um pouco. Assim, Pai, agradecidos por essa oportunidade, pedimos permissão para iniciar nossos estudos de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Irmãs e irmãos, continuando no nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna, hoje temos a lição 72, cujo título é Libertemos. Sempre Emmanuel nos trazendo, pelas mãos da doutrina espírita, as interpretações mais puras possíveis dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Emmanuel nos diz que ele procura esse sentido a essa luz para que entrelacemos nossa atenção e pensamento sem qualquer outra credencial que não seja a nossa necessidade do coração. E dessa forma, ele pede ao Pai que, a fim de ouvir lições claras e simples do Mestre, nós possamos ter o necessário entendimento dessas lições. Emmanuel, sempre muito focado em nos trazer coisas úteis, coisas práticas para o dia a dia, às vezes muito difíceis, tá? Mas prática. Nessa lição Libertemos, ele nos convida a refletir como efetivamente podemos nos liberar de nossas mágoas e rancores. Mágoas e rancores que todo mundo tem, mas que essa liberação é de essencial importância no nosso caminho evolutivo de aprendizado da lei do amor, justiça e caridade. A palavra do Mestre que Emmanuel escolheu para nos guiar está no registro do evangelista João, no capítulo 11. Trata-se daquele episódio bem conhecido envolvendo a volta de Lázaro dos mortos. Quando Jesus chega à aldeia de Lázaro, ele já está morto e sepultado há 4 dias. Mas a sua irmã vem e diz ao nosso Mestre: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. No que se segue nessa narrativa de João, Jesus vai ao local do túmulo, manda tirar a pedra que o cobria e, depois de orar, chama Lázaro de volta. O defunto sai, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Foi então que Jesus disse para quem estava próximo: desatai-o e deixai-o ir. Pois é, nessa mensagenzinha,
final do mestre, nesse comando, desatai-o e deixai-o ir, Emmanuel se inspira para compartilhar conosco um belo ensinamento de liberdade e reconstrução, útil em todos os nossos relacionamentos difíceis que a gente tanto encontra no caminho, mostrando que para nos livrarmos de âncoras que nos prendem ao passado, além do perdão verdadeiro, perdão verdadeiro, aquele por quem guardávamos mágoa, é também preciso libertá-los e deixá-los ir com o nosso auxílio. E nessa lição, Emmanuel começa dizendo assim: é importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida. Pede para que seja restituída a liberdade, dizendo: desatai-o e deixai-o ir. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Ou seja, Jesus está dizendo: deixa ele ir, liberte-o. Ele está livre agora. Ele reviveu e está livre. Deixe-o ir, liberte-o. Também nós, no mundo da própria alma, temos aqueles que tombam na fossa da negação. Aqueles que nos dilaceram os ideais, aqueles que nos arrastam à desilusão, aqueles que zombam de nossa esperança e os que nos lançam ao abandono. Todos eles assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. A gente fica com aquilo, remoendo, não é não? E quando a gente lembra deles, é como se a gente estivesse remexendo na úlcera. A gente não deixa aquilo cicatrizar, curar e sumir, aquela cicatriz que some. Não, aquilo fica aquela úlcera. E é exatamente aqui que Emmanuel diz: libertemos, desatai-o, deixai-os ir. É a forma que Emmanuel vai nos ensinar hoje. E se a gente está falando nisso, é para refletir à luz da doutrina espírita. Nós temos, no Evangelho segundo o Espiritismo, pródigos ensinamentos que nos convidam a superar nossas mágoas, melindres, desavenças, não só pelo perdão, mas por um perdão construtivo, sem ferir aquele a quem a gente está perdoando, com uma atitude caridosa. Os capítulos 9 a 12 do Evangelho segundo o Espiritismo mostram bem o trajeto dessa jornada. Assim, o convite que eu faço agora é que a gente dê uma olhada nesses capítulos 9 a 12 do Evangelho, para poder a gente contextualizar e entender bem essa sábia mensagem que Emmanuel nos trouxe de libertação para nós, para aquele que nos magoou, enfim, um rompimento com um passado que não construiu para a gente. A gente tem que ir para frente. E já no capítulo 9, naquele cujo título é Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, ao tratar de injúrias e violências, Kardec nos mostra que, por seus ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Diz ainda que toda palavra que ofenda é a expressão de um sentimento contrário à lei do amor e caridade, que deve estabelecer as relações entre os homens e manter entre eles concórdia e união. Amor e caridade deve manter entre nós concórdia e união. Conclui, pois, Kardec, que depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão, depois do amor a Deus. Ora, se nós estamos falando de caridade com o próximo, quem são nossos próximos? Aqueles que nós amamos e aqueles que nos deram desgostos, aqueles a quem a gente, por algum motivo, tem inimizade, também são nossos próximos. Então, é a primeira lei nossa ter caridade com todos, eles incluídos, ok? E assim, encadeando isso já direto para o capítulo 10, nós temos no capítulo que diz Bem-aventurados os que são misericordiosos, Kardec, desculpem, Kardec esclarecendo que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Que o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima do mal que lhe quiseram fazer.
Essa alma é calma, cheia de mansidão e de caridade, aquilo que é o primeiro dever nosso como cristãos, depois de amar a Deus, a nossa primeira lei. Chama atenção ainda Kardec para o ensinamento de Jesus de que misericórdia não deve ter limites. Aquela história dos 70 vezes 7 vezes. Portanto, ao perdoar, é necessário que tal perdão seja grandioso, nobre, verdadeiramente generoso, sem pensar no que passou, evitando com delicadeza ferir o amor próprio e os sentimentos do agressor, ainda que esse último tenha culpa. E mais, que há na prática do perdão, assim como na do bem, geralmente, além de um efeito moral natural, nossa elevação, também um efeito material. Do ponto de vista da nossa tranquilidade futura, corrigir o mais rápido possível os nossos erros, os nossos desentendimentos, as nossas falhas, as nossas desavenças com o próximo, perdoando os inimigos, nós estaremos eliminando, antes de desencarnar, qualquer motivo de desavença ou ódio. Ou seja, nós estamos preparando uma volta à pátria maior, à nossa vida real, no plano espiritual, uma volta sem rancores. Então, nós podemos até estar transformando inimigos, pessoas que desgostavam da gente, em amigos no plano espiritual. Então, isso é extremamente prático. E aí, por falar em perdão das ofensas, a gente lembrou de Joana de Ângeles, naquele livro Celeiro de Bênçãos. Ela nos diz com muita sabedoria que a ofensa tem o valor que lhe atribuímos, não merecendo maior consideração que o algodão do silêncio, com que podemos fazê-la morrer. A ofensa é aquilo que a gente faz dela. Se a gente não fizer nada dela, ela não é nada. E diz mais, Joana, somente o orgulho, muitas vezes inconfessável por nós, faculta clima e campo propícios à germinação das ofensas. A ofensa não consegue alcançar aquele a quem foi dirigida, se este não a agasalha. Ou seja, a gente que deixa ser ofendido, a gente para de ofender. Por que pergunta ela para a gente, ela coloca para a gente refletir, que ao invés da gente reagir dessa ou daquela forma, se a gente, ao invés de revidar, por que a gente não mergulha no exame daquilo que veio para nos ofender, que nos foi atirado, e retira disso que veio lição necessária para nós, às vezes muitas lições. Seria muito melhor, uma forma muito melhor de tratar quando aquilo vem. É claro, dói. Somos humanos, estamos aprendendo. Mas é uma forma boa da gente pensar, a gente racionalmente, se a gente conseguir colocar racionalmente essas coisas no momento correto, a gente está começando a melhorar. A Joana nos fala de 4 estágios no processo evolutivo dessa coisa de lidar com as mágoas, com as ofensas, né? A primeira delas é, se alguém te perturba e revidas, é semelhante a ele. Lógico, o cara perturbou, você fez igualzinho, é igual. Agora, no segundo estágio já melhora. Se te ferem não revidas, estás melhor situado que ele. Pois é, o cara te feriu, você ficou na sua. Pegou aquilo, guardou, refletiu, já melhorou muito. Agora, se te ofendem e perdoas, esquecendo a ofensa, esquecendo, enquanto aquele cai, levanta-te e marcha, situando-te em clima de paz superior ao dele. Ou seja, no primeiro você não revida, no segundo, né, na segunda estágio. No primeiro você revida, no segundo você não revida, agora o terceiro, além de você revidou, não revidar, aquilo não te atingiu. Olha como já estamos num estágio muito melhor. Aquilo simplesmente não te atingiu. Você continua em paz. Você continua olhando, rapaz. É como se nada tivesse acontecido. Aquilo não ficou como uma âncora, não te prendeu mais ao passado. Só que tem um quarto estágio, muito mais importante. Porque aquela pessoa que te ofendeu, ela continua ao seu redor. Ela continua com aquele sentimento com você. Certo? Então, o quarto estágio é que é esse fantástico. Se todavia, após perdoares e esqueceres, resolves ajudar o teu ofensor,
terás logrado a plenitude daquilo que almejas. Ou seja, aí nós construímos a paz em nós e em torno de nós. Nós transformamos o nosso ofensor num próximo que não vai mais nos desejar mal. Nós fizemos por ele alguma coisa, nós ajudamos o nosso ofensor, nós demos a ele o quê? Caridade, que é o amor em ação. Joana ainda nos alerta de forma muito precisa que arestas não corrigidas permanecem na condição de impedimento na engrenagem. Ou seja, é como se a gente não andasse, tem alguma coisa impedindo a engrenagem. É como se fosse a âncora, aquela âncora que a gente já falou, né? Aquilo fica lá no passado segurando a gente, né? E é aí que entra uma outra coisa que Joana nos fala agora no livro O Homem Integral. Porque se a gente está falando naquele quarto estágio a gente está livre. E aí, se a gente vai renovar a atitude para chegar naquele estágio, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos libertando. E aí Joana nos diz que a liberdade, essa nossa liberdade, começa no pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo e do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá vida e a mantém. Ou seja, para ter uma atitude como aquela, a gente tem que começar no nosso pensamento, aspirando o bom, o belo, o ideal. A gente não pode estar... Ou seja, o nosso padrão vibratório tem que estar alto, para que a gente possa chegar, pular do estágio 1 para o 2, para o 3, a gente tem que estar para cima. E chegar no estágio 4 daquilo que nós falamos, que é aquilo que não só nos ofende, não só a gente perdoa, como ainda faz o bem para aquele que nos ofendeu. Por outro lado, o que nos joga para baixo nesse pensamento? Qualquer comportamento, diz Joana, que coage, reprime, viola. E viola, um pensamento que coage, reprime e viola, é adversário da liberdade. Porque são pensamentos que baixam o nosso padrão vibratório. E aí Joana reflete dizendo que, examinando o magno problema da liberdade, Jesus sintetizou os meios de consegui-la na busca da verdade. Única opção para tornar o homem realmente livre. Só que a verdade, que é Deus, não é aquela nossa verdade pontual. Deus como verdade. E aí, continua Joana dizendo que livre é o espírito que se domina e se conquista. Que nenhuma pressão de fora pode levar à nossa falta de liberdade. É uma conquista interna. A gente internamente está fazendo aquilo. Quando a gente está chegando naquele estágio, a gente está criando um permanente padrão vibratório elevado. A liberdade é uma atitude de vida. E, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. Logo, se o homem só se torna livre na busca da verdade, que é Deus, e se essa liberdade só existe quando se ama conscientemente, então o amor é a chave que procurávamos. Claro, a gente já falou lá na frente, o primeiro dever com o próximo é a caridade. E o que é a caridade? É o amor em ação. Então, olhando todo esse envolto, nós vemos que o amor é a chave que procurávamos para chegar naquele quarto estágio da Joana. E se a gente está falando em amor consciente, nós estamos falando no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo. Nesse capítulo, Kardec diz que fazer aos outros o que gostaríamos fizessem por nós, ou seja, amar o próximo como a si mesmo, é fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. E isso é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Repetindo aquilo que a gente começou, nosso primeiro mandamento, depois de amar a Deus, é fazer caridade com o próximo. E amar ao próximo, ou seja, fazer aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós, é essa expressão mais completa, ela resume tudo. Não há guia mais seguro sobre isso, nos diz Kardec, do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos
para nós. E com isso, nós podemos, nessa prática, não só nos livrarmos do egoísmo, como nos livrarmos do orgulho. Porque ao fazermos os outros aquilo que nós gostaríamos, nós estaremos suplantando o orgulho, aquele que muitas vezes nos impede de perdoar. E quando os homens tomarem esses ensinamentos como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão os homens a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. É a transformação que nós faremos no globo. É a oração que nós temos que estar fazendo constantemente, em prece, para melhorar a psicosfera do nosso globo, a nossa, do nosso globinho, do globo como um todo, e a daqueles que nos circundam. E aí, nesse momento, não haverá mais ódio, nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua, nos diz Kardec. Assim, nós podemos concluir que, se almejamos a liberdade pela lição aqui recebida, devemos, com certeza, almejar e dar liberdade para aqueles que um dia nos decepcionaram de alguma forma, buscando construir um mundo mais feliz para todos. Ou seja, é aquele quarto estágio que a Joana nos falou. Vamos perdoar, mas além de perdoar, vamos transformar o nosso inimigo numa pessoa que não nos tenha raiva, aquele que nos ofendeu numa pessoa, como? Pela ação, pelo amor em ação, pela caridade, fazendo a ele aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. E, dito isso, se para sermos livres é preciso amar conscientemente e para atingirmos uma felicidade relativa que esse mundo pode permitir, temos que realizar conquistas necessárias ao nosso processo evolutivo, naqueles 4 estágios que a Joana falou. Fazendo como? Fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Nós temos, finalizando antes de passar para o encerramento de Kardec, o capítulo 12. Do Evangelho segundo o Espiritismo, não disse? Nós vamos do 9 ao 12. No 12 é amai os vossos inimigos. E nele, Kardec nos ensina que amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes o mal que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhe aconteça. E mais, dentro daquele 4º estágio da Joana, é socorrê-los em caso de necessidade. E mais, é não fazer nada que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. E ainda tem a forma, você vai fazer o bem sem intenção de humilhar. E é por isso que, dado todo esse conjunto de ensinamentos, Kardec nos diz, Emmanuel agora encerra a sua lição com sabedoria nos dizendo: entretanto, para que nos desvencilhamos de semelhantes angústias, aquelas que ficam dentro de nós, é imperioso retirá-los, essas pessoas que nos ofenderam, do coração, retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja de nossa parte auxílio a eles, para que se desagrilhoem. Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Se alguém, assim, caiu na morte do mal diante de ti, nos diz Emmanuel, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir, ou seja, não pode dizer nem que ele tem algum compromisso com nós. Deixa essa pessoa ir, ajuda e passa. É isso. Com essa bela lição, nós encerramos hoje esse estudo tão belo e na prece final nós dizemos: Pai amado, Jesus Mestre querido, obrigado por nos ensinar a nos livrar de mágoas, de ressentimentos, e obrigado por termos
a doutrina espírita, nos relendo os ensinamentos de Jesus, para que agora possamos aprendamos esses ensinamentos de forma concreta e o coloquemos na nossa vida prática. Muito obrigado, Pai, pela assistência amiga dos mentores e guias espirituais que nos ajudam e nos orientam, do mentor dessa casa, nosso irmão Humberto de Campos, e que possamos, todos juntos, nessa caminhada, buscar sermos melhores a cada dia, deixando nossas âncoras largadas, livres, para que possamos seguir rumo à liberdade do amor e da caridade. Assim, agradecidos por tudo que recebemos, pedimos permissão para encerrar nossos estudos de hoje dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.